E aí, boa tarde, como vai? Tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto bastante interessante aí para vocês, que também faz parte aí do dia a dia de todo mundo, não é mesmo? Hoje eu vou falar de foco e produtividade com vocês. Sei que a gente vive atarefado, né? A gente tem um monte de coisas aí para tratar no dia a dia. E eu quero ver como que a gente pode estar ajudando vocês a avaliarem. Talvez vocês já tenham visto esse tipo de conteúdo com outras pessoas, mas eu quero mostrar como eu faço hoje, né? Eu tenho vários projetos em andamento e eu consigo é, dar conta disso. Tem dia que eu fico maluco, tem dia que a gente tem que ficar trocando uma atividade por outra, porque depende da urgência. Como eu atendo alguns clientes enquanto consultor empresarial, eu também tenho os negócios para tocar, né? São praticamente 3 negócios aí que a gente toca. Eu cito o nome de cada um deles depois para vocês. Um vocês já conhecem, que é aqui, a HBL Coach, né? Então, eu tenho um tempo dedicado aí a HBL Coach. É um desafio para mim tocar HBL Coach, né? A gente tem que estar sempre falando com vocês, está sempre que tá atualizando as atividades e a gente acaba dependendo de terceiros também. Então, as nossas atividades acabam ficando atravancadas aí quando você depende de terceiros. Mas as minhas atividades, o meu dia a dia, eu tenho que estar tocando para que a gente consiga dar conta aí, né, de tudo que a gente tem para fazer, tá bom? Então é um assunto que eu vi que está bastante latente aí, tem uma galera falando sobre isso na internet e eu também sempre busquei melhorias, sempre busquei falar com as pessoas e estava sempre me desafiando. Eu chego a ponto de ficar analisando atividades pequenas, como abrir um portão, como que eu abro o portão mais rápido? Às vezes estou com a minha esposa lavando louça, enxugando a louça, como que eu faço para que eu lave a louça mais rápido e como que eu guardo a louça mais rápido? Se é a organização antes de lavar, se é a organização na hora que enxago a louça e põe para secar, como que a gente faz para ter um ganho maior de produtividade, né? Um colega meu até falava que eu tinha toque com relação a isso, mas é uma realidade. Minha cabeça funciona nesse formato. Eu sempre quero ganhar tempo no que eu estou fazendo. Seja desenvolvendo uma planilha, seja desenvolvendo um vídeo como esse que eu estou fazendo para vocês, eu quero ganhar tempo. Então hoje o meu setup aqui para fazer o vídeo para vocês é apertar botões, né? Eu fui apanha daqui, apanha dali. A semana passada eu coloquei um vídeo para vocês e só depois que eu publiquei que eu vi, o vídeo ficou falhando e o que que era isso? Era o áudio, a configuração do áudio que não estava legal, eu tinha um eliminador de ruídos que estava a mais, então até a minha voz ele estava eliminando, ele ficava testando de tempos em tempos para ficar e eliminava, achava que a minha própria voz era um ruído, né? Então, mas a gente vai buscando ali. Eu queria uma solução para que depois que eu terminasse o conteúdo, eu apertasse um botão e começasse a gravar para vocês e até mesmo sem precisar depois ficar editando. Então, por isso que eu preparei esse painel, esse fundo que eu tenho. O áudio eu acredito que tenha melhorado bastante aí para eu estar falando com vocês, tá? Mas chega de delongas. É uma outra coisa que eu quero ver com vocês. Eu estou sentindo falta de interação e talvez eu venha fazer lives. Então, no final desse vídeo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque esse conteúdo é longo, é um conteúdo que, se eu for falar detalhadamente dele, a gente vai demorar aí pelo menos uma hora e meia de vídeo, e eu não acho legal. Eu estou querendo fazer vídeos de 30 minutos, 40 no máximo, acho que os últimos que eu enviei aí para vocês são de 20 e poucos minutos. Então, até porque faz parte do tempo de vocês também poderem dar atenção para o conteúdo que eu quero levar, mas se a gente conseguir fazer conteúdos condensados, vocês vão dar conta de ouvir e até mesmo de passar um feedback para a gente. Então, como eu não estou deixando lá no grupo, no Telegram, um espaço para vocês comentarem, coloquem alguns comentários, caso vocês queiram, lá no próprio YouTube. Entra nos comentários do YouTube, além de curtir, e se não tiver inscrito ainda, inscrito no nosso canal, se inscreve e se não marcou o sininho, marque, porque realmente vai virar uma rotina, já virou uma rotina para mim.
estar escrevendo conteúdo para vocês e trazendo aqui toda semana pelo menos 2 vídeos por enquanto, e a gente deve estender esse número de vídeos cada vez mais, tá bom? Então vai lá no YouTube, na hora que a gente, quando você terminar de ver esse vídeo aqui, na verdade você já vai estar no YouTube, né? Então entra aí embaixo nos comentários e faça o seu comentário no vídeo, tá? No Telegram eu estou deixando uma enquete para a gente validar se vocês preferem os vídeos gravados ou live, ou se vocês querem algum tipo de live comigo para estarem falando, perguntando sobre alguns assuntos, né? E dentro desse assunto, foco e produtividade, a gente está com uma dificuldade. Nós temos algumas atualizações para serem feitas aí no aplicativo e também nas páginas de captura, mas a gente está correndo para reorganizar tudo isso. Tem que contratar gente, eu não lembro se eu falei com vocês, mas eu tenho gente em Portugal, gente no Canadá que estão trabalhando para a gente ajustar. Estou com um problema sério na Apple para que a gente consiga ajustar aí o aplicativo, né? Parece que alguns alertas não estão funcionando aí, mas já estamos correndo atrás disso, tá? A versão Android já foi atualizada, já deve estar sendo publicada aí para vocês. O autoresponder também está bem bacana. Tem o pessoal utilizando o autoresponder, fazendo os e-mails, 14 e-mails lá para entrar em contato com os leads para quem usa o HBL Office após o cadastro deles na página de captura. Também, quem não sabe utilizar ainda o ManyChat, a gente vai estar mostrando como utiliza o ManyChat, ou seja, tem bastante conteúdo. E para eu dar conta de todos esses conteúdos, mais todos os projetos que eu tenho, eu preciso ter algum método de organização. Caso contrário, não anda. Tá? Eu não consigo fazer o trabalho fluir, tá bom? Então, eu vou mudar a tela aqui. Eu vou mostrar agora a tela do meu PowerPoint. Eu fiz um PowerPointzinho rápido. Eu vou dar uma introdução no conteúdo que eu quero passar para vocês, porque senão a gente vai realmente passar 1 hora e meia falando sobre isso, tá? Então eu vou dar uma introdução agora, e o que eu espero de vocês é que lá no Telegram vocês respondam uma enquete que eu vou estar disponibilizando para vocês, para que a gente possa saber se a continuidade desse conteúdo, que eu acho super bacana, seja feito via live. Tá? Vocês dando um ok, que vai ser por live, eu já ponho lá a pergunta se é live, se é gravado, e vou pôr sugestões de data. Tá? Eu já vou falar para vocês aqui. A gente pode fazer às terças-feiras, ou quintas-feiras, ou sextas-feiras. Aí vocês vejam qual é o melhor dia para vocês, para a gente fazer. Se eu perceber que não tem um consenso em data, eu vou continuar fazendo gravado até que a gente consiga estar falando com mais pessoas ao mesmo tempo, de forma online, ao vivo ali mesmo, para a gente ter perguntas e respostas, tá? Ou, quem sabe, eu até fixo uma data e quem conseguir chegar nessa live vai estar participando, caso contrário vai ter que assistir o gravado, tá bem? É isso aí, então vamos lá, deixa eu... Sem mais delongas, né? Como vocês já sabem, eu falo demais e por isso que eu fiz o PowerPoint. Ó, só de introdução eu demorei aqui pelo menos 8 minutos e 40 segundos, tá? E ainda tem mais um pouquinho aí que é para dar a introdução ao conteúdo que nós vamos falar, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o PowerPoint que a gente vai estar utilizando para falar aí sobre foco e produtividade, tá? Então, a introdução aí para vocês, a gente vai falar sobre gestão do tempo, gestão de atividades e tarefas. Eu tenho algumas coisas novas aí para falar sobre gestão do tempo, gestão de atividade ou tarefas. Por quê? O tempo a gente realmente não controla muito, as horas não param, né? Então, isso tudo Deus criou e tem um tempo que a gente... é imparável isso. Então, o que a gente gere? A gente não gere o tempo, a gente gere as atividades e as tarefas que a gente tem para fazer. Então, essa é uma visão um pouquinho diferente, só para vocês analisarem. Por quê? O que eu tenho feito? Qual o novo hábito que eu estou praticando agora? Eu acordo às 4h30 da manhã, gente. Todos os dias agora eu acordo 4h30 da manhã, faço os meus estudos, vejo as minhas lives, e logo em seguida, ou seja, 4h30, quando às 5 horas as lives começam a acontecer,
o conteúdo que eu quero participar e eu quero entender cada vez mais, eu estou estudando. Quando dá 7 horas da manhã, eu começo a fazer exercícios, cursos que eu preciso estar aprimorando o meu aprendizado. Quando dá 8 horas da manhã, eu já estou me preparando porque minha esposa está se arrumando e eu gosto de tomar o café da manhã com ela. Então eu paro o que eu estou fazendo aqui, vou lá, faço um café da manhã para minha esposa, a gente fica 10, 15 minutos ali tomando café até que ela vá para o trabalho, porque agora eu estou de home office também, né? Eu já fazia 1 ou 2 dias de home office por semana, então eu já estava acostumado com isso. Até que algumas lives, alguns vídeos que eu fiz via Zoom com vocês, eu fiz aqui de casa, né? Não sei se alguns estão lembrados ou não, tá? Então, essa questão do tempo a gente não para, a gente pode ganhar mais tempo acordado. Então, o que eu fiz? Eu estou indo dormir um pouco mais cedo, 10h30, 11 horas da noite, e acordo às 4h30. Com isso, o meu dia fica muito produtivo, eu consigo estar tocando mais projetos, tá? Então, é possível a gente ganhar mais tempo, né? E aí, nesse tempo que a gente ganha mais acordado, a gente consegue fazer a gestão das atividades, das tarefas aí no dia a dia, não é mesmo? E aí já falei aí, né, que temos que ser cada vez mais produtivos, até contei um pouquinho da história lá, de que eu gosto de fazer isso. Então, eu criei alguns métodos para que eu, no dia a dia, possa estar diversificando e sendo mais produtivo. Então, se eu estou numa planilha no Excel, eu crio algumas fórmulas, eu crio alguns recursos. Se eu estou fazendo uma imagem, se eu estou gravando algum conteúdo, eu preciso ter formas de ganhar mais produtividade, porque são muitas coisas para fazer, então a gente tem que fazer com que as atividades sejam mais produtivas. Por exemplo, eu lembro de ter dado uma aula para vocês falando sobre um acelerador de vídeos. Então, por que eu consigo estudar das 5 da manhã até as 7 e eu vejo conteúdos de 3 horas em 2 horas? Porque eu acelero o vídeo. Alguns eu consigo acelerar em até 3 vezes a velocidade. Então, se eu tenho um vídeo de 1 hora para eu escutar, para eu assistir, eu acelero esse vídeo para conseguir escutar tudo. E eu já tenho habilidade, meu ouvido já está preparado para escutar isso, tá? Então, vale a pena começar a acelerar também o conteúdo, né? A gente recebe muita informação o tempo todo e todo o tempo, né? Seja na televisão, seja no WhatsApp que chega de algum amigo, seja no computador navegando, buscando novos conteúdos, né? A gente recebe muita informação. Eu, particularmente, não assisto mais televisão. Para falar que eu não assisto, eu gosto de dormir assistindo televisão. Então, quando dá lá às 10 horas, eu começo a assistir alguma coisa. Aí você fala, pô, o que você assiste 10 horas da noite? Eu não tenho mais paciência de assistir séries, eu não tenho mais paciência para assistir jornais. E aí eu ponho o quê? Eu adoro casas, né? Agora tem uns canais aí no Netflix. No Netflix tem algumas coisas sobre casas e também na TV, né? Na TV a cabo você tem lá os programas de reforma e tal. Então, acho que por conta da minha mãe gostar muito dessa coisa de reforma, eu desde pequeno acostumei com isso, então eu gosto de ver as casas exuberantes, né? Então, o meu apartamento aqui, eu e minha esposa que decoramos, o nosso apartamento na praia também, nós é que decoramos, a gente gosta de fazer isso. Então, a gente fica olhando para aprender como que os arquitetos, os construtores aí estão fazendo as coisas, então é uma coisa que nos distrai bastante, tá? Filme não dá para assistir, a não ser que seja de final de semana. Então, durante a semana é isso. É estudo, trabalho o tempo todo, né? A minha esposa sai para trabalhar 8 horas, 8h30 da manhã ela já está saindo, chega às 7 horas em casa. Enquanto isso eu estou aqui, estou sozinha, estava com as minhas filhas, elas estão morando sozinhas agora. E a gente está aqui também, né? A gente está fazendo uma experiência, na verdade, com as minhas filhas aí. Já estão com 18 anos e 20 anos, né? Então a gente está fazendo uma experiência com elas de estarem morando sozinhas. Uma já fez intercâmbio, ficou 1 ano e 1 mês, 1 ano praticamente lá na Austrália. A outra estava fazendo um trabalho e foi exportada para Recife e acabou ficando 1 mês e meio lá. Foi bem na época que começou aí a pandemia, ela veio embora e acabou não voltando, mas está estudando aqui para fazer vestibular e tudo mais, né? Então, e assim, a gente tem todo esse monte de informação no dia a dia, a gente tem que aproveitar tudo, não é mesmo? Voltando, porque senão eu vou me dispersando aqui. Somos muito expostos a assuntos no nosso dia a dia. Então,
os assuntos tiram a atenção da gente. Então, a mesma coisa, eu saio aqui do meu cantinho, do meu escritório aqui, e vou preparar o meu almoço. Se eu ligar a televisão, aquilo vai me distrair. Se eu pegar o WhatsApp, aquilo vai me distrair. Aí eu acabo transformando o meu tempo de almoço, que é de 30, 40 minutos ali, entre preparo e dar uma relaxada e tal, eu posso ficar 1h30, 2 horas. Eu estou falando isso porque acontecia antes de eu estar habituado a fazer o home office, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se você entrar no WhatsApp para começar a ver comentários de amigos em grupos e tudo mais, o seu tempo ali vai embora. Às vezes é um vídeo de 2 minutos, mais um outro de 2 minutos, é uma brincadeira, é outro, e o seu tempo vai indo embora. Então quando a gente é exposto, a gente tem que saber se proteger desse conteúdo também, né? E aí eu vou falar com vocês também aí como que eu consigo tocar esses projetos aí, né? Eu sou sócio de 4 empresas praticamente, né? Então, e além dos clientes que eu tenho como consultoria empresarial. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, eu sou sócio da Neora, que é uma empresa de captação de alunos. E o vizinho resolveu fazer um barulho aqui. Então, eu sou sócio da Neora, nós fazemos captação de alunos para universidades. Sou sócio da Ousas, que é uma empresa de recursos humanos tech, é uma RH Tech. Então nós temos lá um software para fazer o matching entre o profissional e a vaga. E a gente tem uma plataforma de perfil comportamental que eu quero apresentar para vocês depois. A gente oferece esses testes para algumas empresas aí e é um produto que eu quero estar disponibilizando para vocês também. É um custo bem bacana, mas que vai fazer bastante diferença aí para vocês, até mesmo na formação da equipe de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue pegar um perfil de um cara super bom na sua equipe e validar com os outros membros da equipe se eles têm um perfil parecido e quantos por cento esse perfil de todo esse grupo está perto do melhor perfil, do melhor vendedor, vamos dizer assim, ou do melhor consultor da equipe de vocês, tá? É um negócio bem bacana. E mesmo assim, galera, nessa correria, eu, há algum tempo atrás, coloquei na minha mente que as sextas-feiras, para mim, seriam os dias mais tranquilos. Então, o que eu procuro fazer nas sextas-feiras? Eu trabalho muito de segunda a quinta, ralo pra caramba. Como eu disse, eu acordo todos os dias, de segunda a segunda, 4h30 da manhã. Não é sábado e domingo, eu também acordo esse horário para estar podendo fazer as minhas coisas, né? Dá tempo de fazer tudo, senão eu não consigo. A gente tem... eu até perdi aqui. As sextas-feiras. Nas sextas-feiras a gente tem... eu consigo marcar reuniões para conhecer novas pessoas. Às vezes eu estou lá no meu LinkedIn, as pessoas me procuram querendo falar sobre algum desses negócios que eu tenho, querendo fazer algum tipo de parceria. Então eu acabo reservando as sextas-feiras para fazer. Quando complica muito, eu deixo para terça. Mas de sexta-feira é o dia que eu gosto de estar tranquilo, conversando com as pessoas, porque eu posso disponibilizar 1 hora, 1h30, até 2 horas para estar alinhando algumas coisas com essas pessoas, tá? Ou até mesmo pessoas que eu também abordo para apresentar alguma coisa, tá? E sextas-feiras eu acabo avaliando outras coisas também. Óbvio que tem um problema ou outro nesses outros negócios, eu acabo fazendo também, mas o foco da minha sexta-feira é novos negócios, conhecer novas pessoas e já ir tranquilizando para que o meu final de semana, mesmo acordando cedo, eu me dedique totalmente à minha esposa e às minhas filhas, né? Eu, há um tempo, pelo menos uns 4, 5 anos atrás, até mais do que isso, eu trabalhava demais, sábado e domingo também virava à noite e tal, e isso acabou trazendo um desconforto para a família. E eu jurei para mim mesmo que sábado e domingo para mim seria dedicado a elas. E obviamente também acontece de ter que trabalhar um sábado ou um domingo, às vezes apenas uma reunião de alinhamento de projeto com esse pessoal que me ajuda no desenvolvimento e tal, mas eu não esquento a cabeça de sábado e domingo, porque se eu preciso sair com elas, a prioridade é sair com elas, tá? É ficar aqui em casa, é a gente sentar no sofá para assistir um filme, deitar na sala e assim por diante. E não é qualquer filme não, tá? A gente cortou do nosso cardápio, principalmente eu e a minha esposa, cortou do nosso cardápio de filmes qualquer filme de violência. A gente tem estudado bastante sobre filosofia, a gente quer filmes construtivos.
alguns filmes que eu assisti aí nesse período todo aí de pandemia, de quarentena, foram os filmes indianos, filmes muito bacanas. É um cara chamado Amir Khan. Depois, se vocês procurarem no Netflix, tem uns 4 vídeos deles lá. São vídeos que o cara sempre está jogando algum protesto sobre alguma opressão, algum preconceito, e algumas são histórias verídicas, tá? Depois vocês dão uma olhada. E essa rotina aí, esse trabalho sobre foco e produtividade que eu quero falar com vocês, nós vamos falar sobre 3 pilares. O que são esses 3 pilares? Um é definir o seu objetivo, tá? O que você quer? Para onde você quer ir? Qual a sua meta? Né? O que a gente quer buscar com isso? E aí a gente vai falar também sobre ter flexibilidade, ou seja, não é ser flexível, é ter flexibilidade. Para quê? Vou dar um exemplo. Eu gravei esse vídeo, eu planejei esse vídeo para ter postado ontem para vocês. No entanto, no período da tarde aconteceu um imprevisto e eu tive que remarcar a minha atividade para poder gravar para hoje, né? Não que não seja urgente e eu não tenha compromisso com vocês. Pelo contrário, eu assumi esse compromisso em público e esse compromisso vai fazer com que eu evolua cada vez mais nesses vídeos aqui, não é mesmo? Então a flexibilidade é para poder fazer isso, né? Eu sempre fiquei devendo, então eu vou lá e pago, mas eu tive uma situação que me fez deixar de gravar ontem, tá? N motivos, não vale a pena ficar dando desculpas aqui, é que realmente eu tenho que manter essa flexibilidade. E a questão da sensibilidade também e autoavaliação. Esses 3 pilares são importantes para que a gente consiga planejar o dia a dia, planejar o nosso futuro, planejar a hora ali, a hora do trabalho, né? Então é o hoje, né? A gente planta hoje, colhe hoje. E aí a gente precisa organizar, né? Então vamos falar sobre esses 3 pontos aí. E para falar desses 3 pontos, nós vamos falar desses 12 pontos aí, 12 características, 12 itens, não importa como vocês queiram chamar, tá? Mas a gente vai falar sobre alvo, sonho e onde você quer chegar. Nós vamos falar sobre as listas de prioridade, formas de trabalhar com essas listas de prioridade. Nós vamos falar sobre criar metas tangíveis. Eu vou dar um exemplo desse método que são as metas SMART. Talvez alguns já tenham ouvido falar, na verdade. Para a gente se conhecer os nossos limites, até onde a gente pode ir. Por exemplo, o meu limite hoje, por eu acordar às 4h30 da manhã e dormir 10, 11 horas da noite, tá lindo. Eu consigo dormir 5, 6 horas por dia. Para mim tá tranquilo. No entanto, se eu precisar dar um cochilo depois do almoço de 15, 20 minutos para dar aquela reerguida, eu faço. Mas eu tenho feito o contrário. Um outro hábito que eu absorvi também, que tem feito muita diferença, e eu desafio vocês a fazerem, é tomar banho gelado. Gente, pelo amor de Deus, eu tinha um medo tremendo de fazer isso. Mas era o medo porque sentia aquele frio tremendo, mas agora não. Agora antes de dormir eu tomo banho gelado e aí quando dá meio-dia, uma hora que já está dando aquele soninho e tal, o que eu faço? Eu saio daqui do escritório e vou lá e tomo um banho gelado para dar uma reenergizada, né? Parece que o organismo começa a acelerar ali e isso ajuda até no emagrecimento, aí talvez nos desafios que vocês lancem para os clientes de vocês, vale a pena. Eu vou trazer um mapinha depois com os benefícios do banho gelado para vocês verem, tá bom? E aí nós vamos ter o controle do tempo de trabalho, né? A gente vai falar de 2 momentos de controle de tempo, um é o controle de tempo de trabalho e o outro é o controle de tempo da sua vida, que a gente vai estar validando ali também. Vamos falar sobre as notificações de celular, notebook, o que vier, seja WhatsApp, Telegram, um monte de aplicativos aí que podem estar atrapalhando a gente no dia a dia. Tem aplicativos aí para ajudar a gente a controlar o tempo nas redes sociais. Tem aplicativos próprios para isso, que as mães utilizam até para monitorar os filhos, né? Mas estou falando de outros aplicativos que é mais para você mesmo ficar alerta e não se desfocar. No nosso trabalho, tanto no meu quanto do de vocês, eu acho que as redes sociais ela é uma ferramenta de trabalho e não um lugar de lazer, né? Porque você entra ali, o que você tem para ver? A vida das pessoas, aí você recebe aquele monte de anúncios, você fica vendo as ações que as outras pessoas estão fazendo, mas e as suas ações? Como elas estão, né? Então a gente precisa
avaliar muito bem isso, né? Definir tempo para ler e-mail, WhatsApp, Telegram, ou seja, como que você faz? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eu estou com 2 celulares, eu tenho o meu celular pessoal e eu tenho o celular de suporte, onde eu recebo alguns chamados também do pessoal do suporte da HBL Coach, ou de alguns clientes também que já tiveram contato comigo por ali. Eu desliguei o meu WhatsApp do meu particular, mas acabei esquecendo de desligar o outro celular aqui, que é o de suporte, e ele fica apitando aqui, talvez vocês tenham escutado, né? No vídeo não aparece notificação, desliguei e-mail, desliguei o WhatsApp da tela, desliguei Telegram também, justamente para quê? Para eu não ter que me distrair. Agora eu estou focado aqui em fazer esse vídeo para vocês, esses 30, 40 minutos que eu quero falar aqui com vocês, eu estou olhando para isso. O que pode acontecer que me prejudica? A minha esposa chega de última hora, abre a porta, faz um barulho, ou entra brigando com alguém, ou sei lá, tirou a minha concentração. Antes de começar a gravar aqui para vocês, aqui onde eu moro no 26º andar. Na frente da minha casa, do meu apartamento, tem uma área de 25 mil metros quadrados de área verde preservada. Está uma ventania que vocês não têm noção de como está. Eu fechei as janelas, eu tenho uma janela do meu lado direito, eu tenho a varanda do meu lado esquerdo e os quartos aqui nas costas dessa parede. E eu gosto de deixar as janelas abertas para entrar no mínimo o calor do dia. Mas eu tive que sair fechando tudo, porque está ventando muito. Entra vento pela grade da lavanderia, entra vento pela grade da cozinha, e isso faz barulho. Então eu não estou num ambiente acústico para poder estar falando com vocês, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho no meu notebook, às vezes ele aquece e vira uma ventoinha, e isso pode transferir barulho aqui para o áudio de vocês também. Então a gente tem muitas distrações. A distração que eu estava falando de e-mail, WhatsApp e tudo mais, vem também com barulho. Se começa a vir um vento muito forte lá, assoviando, como se fosse um castelo de fantasma, qualquer coisa disso vai me atrapalhar aqui, eu vou ficar preocupado que o vídeo está ficando ruim para vocês. No meu fundo aqui, bem no fundo, tem um ventinho desses de fantasminha aí que fica passando por alguma fresta da janela, que é a minha sacada, aquelas que tem fechamento de vidro, mas sempre fica um vãozinho ali e o vento fica forçando para passar e emite um som e fica me distraindo um pouco aqui, tá? Eu acabei não corrigindo aqui, gerencie o tempo de trabalho com o app, na verdade gerencie o controle de tempo e gerencie o tempo da sua vida, também com o mesmo aplicativo de app, que dá para fazer, tá? Aí até um certo exagero, mas eu vou mostrar para vocês que pode ajudar, tá? Eu tenho uma planilha que eu faço, onde eu tento organizar o meu tempo ali. Pelo menos no domingo eu vou lá e ponho tudo que eu imagino fazer durante a semana. Eu vou mostrar isso para vocês também na aula específica sobre isso, tá? Falar sobre felicidade e lucratividade, que é sobre o que a gente vai conversar. Poxa, a gente está trabalhando o tempo todo. Estou tendo lucro? Pô, tô. Mas será que está valendo a pena? É isso que eu gosto de fazer, não é? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Controle do ambiente, como eu disse, eu gosto de ter tudo na mão aqui, sabe? Então, eu tenho o meu notebook em cima do pedestal para eu ficar na mesma altura bacana. Aqui do lado direito eu tenho um outro monitor que eu fico acompanhando outras coisas. Eu tenho a minha iluminação, minha câmera, o meu microfone, o meu fone de ouvido. Então eu tenho tudo aqui prontinho. Se esse fone de ouvido aqui não tá legal, ou se é para eu fazer uma live com ele, eu não quero mais ele, eu tenho outro aqui, que é aquele headset que vocês já me viram trabalhar com ele, que está aqui ó, na minha mão, eu estico um braço do lado, eu tenho do meu lado aqui um telefone fixo, então o meu escritório está bem montadinho aqui, pronto para eu produzir, tá? Eu gosto de ter esse ambiente preparado, porque está tudo ali, aperto o mouse daqui, teclado dali, isso tudo me ajuda muito no meu dia a dia, então eu tenho isso ajustado. E eu tenho combinado, a minha esposa, as minhas filhas já sabem que o momento que eu estou aqui, se eu tiver de fone, elas não podem me interromper. Por quê? Porque eu estou fazendo alguma reunião, porque eu estou focado em alguma atividade, certo? Tanto que a minha câmera não ficava assim, eu ficava de lado para o outro monitor. Só que, como as minhas filhas ainda estavam aqui, antes delas mudarem para outro apartamento, o que acontecia? Elas passavam no fundo da minha tela e isso atrapalhava, né? Isso acabava
ficando um negócio ruim, né? Ou seja, a gente está gravando, falando com as pessoas, aí minha filha passa ali no fundo, a outra passa também, aí minha esposa passa bem devagarzinho. Eu falei, não, deixa eu mudar isso. Eu achei que estava melhor de assim e o certo é assim. Então a gente vai se ajustando aqui e eu consegui chegar num setup bacana e assim eu consigo controlar o ambiente. Eu não gosto de barulho, eu sou um cara muito, como é que se fala? Disperso. Né? Qualquer coisinha, como eu disse, o barulho do vento ali me atrapalha. Então, se eu boto o meu fone, eu fico focado. E nesse momento que eu estou aqui, eu estou sozinho na minha casa. Ontem era dia de faxina, então a moça que trabalha com a gente estava aqui. Realmente não ia conseguir gravar o vídeo. Foi precipitação da minha parte ter mandado um Telegram para vocês, mas não importa. Né? Vamos lá, vamos em frente. E aí outras coisas sobre regras para o ambiente de trabalho. O que que é? Eu tenho que estar com o ambiente organizado. Quando eu vou começar a trabalhar, eu não saio de pijama da minha cama e venho para cá. Se eu vou começar a trabalhar, eu já tenho que estar no mínimo com uma roupa relaxada, eu tenho que imaginar que eu estou no meu escritório, no centro da cidade, para produzir bem. Então aqui a regra é manter a organização, cumprir com as atividades, saber num dia anterior o que eu vou fazer no dia seguinte. Então existem regras, como se eu estivesse realmente no meu escritório, tá? Então, essa é uma introdução do que eu quero trazer para vocês. Eu peço para vocês voltarem lá no Telegram. Eu devo estar disponibilizando essa enquete ainda hoje ou amanhã pela manhã. Eu quero ver que vocês assistam, eu quero mesmo que vocês assistam esse vídeo, essa introdução, porque às vezes eu vou falar de um assunto que não atrai vocês, mas eu garanto que tem algumas técnicas aqui que eu utilizo que pode fazer a diferença, né? A gente fica mirabolando um monte de formas de ganhar produtividade e acaba não ganhando. Tá aí para o trabalho de vocês, gente, é extremamente importante ter uma rotina, ter uma regra, ter um método de trabalho para focar mesmo nas atividades, porque lidar com marketing digital, lidar com o público, atendimento ao público, que é o que vocês fazem, seja por telefone, por WhatsApp, a gente tem que ter um método de trabalho para que a gente sinta aquele dia produtivo, tá? E aí nós vamos falar, no meio de todos esses assuntos aqui, nós vamos falar sobre procrastinação, perfeccionismo, de autoaprovação, de um monte de coisas, tá? Eu quero trazer esses assuntos no meio de um assunto técnico, eu quero trazer os assuntos emocionais para vocês, tá bom? Então eu vou deixando vocês por aqui, deixa eu voltar a nossa tela aqui, eu vou deixando vocês com essa introdução, com esse assunto que eu quero trazer para vocês, para não ficar só no Techniquez, né? Não ficar, poxa, como é que eu faço para criar um canal lá no YouTube, que foi o vídeo que eu fiz a semana passada. Aquele recurso que eu ensinei para vocês num outro vídeo aí também, sobre criar os perfis, isso também faz parte do meu dia a dia, da minha produtividade. Entendeu? Poxa, eu quero aprender tal coisa, cria um ambiente só de cursos, eu compro cursos um atrás do outro, tá? Então eu tenho curso de tudo quanto é tipo, para que vocês imaginam aqui. De emocional a gravar um vídeo, de emocional a você a ter livros eletrônicos para ler. Eu tenho vários no meu painel lá na Hotmart, que eu costumo comprar bastante coisa. Tem muito curso, muita coisa bacana lá e são conteúdos que eu absorvi e quero transmitir isso para vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e nós vamos falar sobre definir o seu objetivo. Como que a gente pode estar definindo o objetivo e a importância de se definir o objetivo. Porque se não trabalhar com esse foco, com esse alvo, não vai dar certo. Eu quero falar uma sacada muito bacana para vocês sobre meta, né? Como que a gente atinge a meta. E acho que vai ser um código muito bacana que eu vou estar trazendo para vocês. Vocês vão falar, caramba, que top. Eu tenho certeza disso, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, então, até a nossa próxima aula. Deve estar saindo aí na quinta-feira a próxima aula. E vai lá na enquete e dá um ok para a gente ver como que fica isso, tá bem? Um abraço. Quem não curtiu, curte o vídeo. Eu estou vendo que está crescendo o número de visualizações lá, ainda é muito tímido, mas faz parte, é isso daí. Eu aprendi que todo mundo começou com uma curtida, depois um comentário, depois 20 curtidas, 2 comentários, assim por diante, e isso vale para vocês também.
não se importem com esses números. Mas é bacana você ver que está crescendo, um vídeo ou outro faz a diferença. Então se inscreve aí, curte, comenta, tira dúvidas. Vamos fazer com que esse canal no YouTube seja um canal legal para a gente interagir aí, tá bom? E assim a gente vai criando mais coisas. Até mais, boa tarde!